Boa noite, está no ar mais um Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E hoje nós vamos tratar sobre as principais alterações aí trazidas pela mini-reforma para as eleições de 2016. Será que teremos eleições mais curtas, mais baratas? A propaganda será que foi reduzida? Quanto ao tempo, haverá propaganda na TV e na rádio? Poderá haver coligações? Houve modificação nos prazos de filiação e domicílio eleitoral? Para esclarecer tudo isso aqui, para você aí de casa, telespectador, nós trouxemos Luiz Sérgio Monte Pires, que é mestre em Direito Constitucional, professor universitário, analista judiciário do TRE-RN, exercendo atualmente o cargo de chefe da 33ª Zona Eleitoral da cidade de Mossoró. Um grande especialista no assunto, que irá esclarecer para nós aqui, no programa Cidadania, para você aí de casa, sobre todas essas mudanças trazidas pela mini-reforma. Boa noite, Luiz Sérgio. Desde já, o Cidadania agradece a sua participação por vir aqui trazer esse debate, né, sobre essa mini-reforma. Boa noite, doutora Xênia. Boa noite, público de casa. É uma satisfação imensa poder participar pela primeira vez do programa, né? Já tinha havido um convite alguns meses atrás, mas eu não podia porque colidia com o meu dia de aula, mas houve um ajuste aí nas minhas aulas e eu estou podendo vir participar pela primeira vez. Então, queria parabenizar desde já pela iniciativa do programa brilhante que leva temas, né, palpitantes aqui na sociedade para o público em geral. Então, fica aqui os parabéns, né, pela relevância dos temas que aqui são tratados. Então, é com muito prazer que venho aqui a esta casa, mais uma vez aqui na TV Câmara, pela primeira vez no seu programa aqui, para debater temas aí, né, relativos à eleição deste ano, eleição que chega aí recheada de novidades. O público está ávido para conhecê-las, muitas dúvidas estão surgindo, quanto mais vai chegando perto aí o calendário, o público sempre questionando nas redes sociais, nos telefones que a gente tem recebido. Então, é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui. Obrigada, a gente que agradece. Bem, a Lei número 13.165 de 2015, a chamada mini-reforma política, alterou diversos dispositivos, tanto do Código Eleitoral, como também da Lei dos Partidos Políticos, promovendo alterações significativas no processo eleitoral brasileiro. Podemos destacar aí a redução do tempo de campanha e de propaganda eleitoral, iniciando-se o processo mais tarde em relação ao que ocorreu no ano de 2014. Em consequência, houve também alterações no período do início da propaganda eleitoral, nas datas das realizações das campanhas partidárias e nos prazos para o registro de candidaturas. Talvez essas tenham sido a maior alteração e o maior impacto aí para o processo eleitoral de 2015. Luiz Sérgio, nós iremos começar aqui o nosso debate trazendo as alterações com relação às convenções partidárias, né? Primeiramente, a gente queria saber o que são convenções partidárias, para que elas servem e em que período elas podem ser realizadas. Bom, você tocou aí na principal novidade do pleito deste ano, né? Foi a completa reformulação do calendário eleitoral. Comentava-se muito que a eleição brasileira era a mais cara do mundo, várias propostas foram debatidas e uma que sagrou-se vitoriosa foi esta que encurtou o período de campanha, né? Então, a justificativa oficial utilizada foi justamente esse barateamento da campanha. A campanha ficou mais enxuta, mais resumida. E a população começa a sentir já os efeitos disso na prática, no nosso dia a dia. Nós estamos aqui já em meados do mês de maio, nos encaminhando para junho, e os temas estão ainda relativamente muito silenciosos, né? As articulações, as composições de partidos. Você não vê aí maiores formações de chapa, de comentários. Há muito ainda conversa de bastidores que não chegam ainda ao público. Então, por que disso? Porque houve uma alteração do prazo que empurrou esse momento importante do calendário para mais adiante. Para que o público entenda bem esse fenômeno, até 2014 as convenções partidárias se realizavam no mês de junho, entre 12 e 30 de junho. Então, em outros anos, nós já estávamos aí à porta dessas convenções. Agora, só serão realizadas lá para o final de julho e início de agosto. Então, o novo calendário estipulou que elas devem se realizar entre 20 de julho e 5 de agosto, né? Deixando aí a eleição mais curta, o processo eleitoral bem mais curto. E as convenções são os atos que praticamente abrem a corrida eleitoral, abrem o processo eleitoral. É nas convenções
que os filiados dos partidos vão definir quem são, afinal, os seus candidatos, ou seja, é um momento definitivo, onde eles vão homologar os seus candidatos, vão lavrar uma ata, né, os convencionais do partido vão votar em assembleia e vão definir quem são os seus candidatos. Um outro ponto importante que também é definido nesse momento é a formação de coligações. Os partidos vão definir com quais partidos, com quais aliados eles irão para a disputa, formando aí um conglomerado só, chamado coligação. Então, é nas convenções que os partidos definem os seus candidatos e a eventual formação de coligação, né? E é um ato obrigatório, previsto na legislação, o partido é obrigado a realizar e deve ser feito, segundo o novo calendário, entre 20 de julho e 5 de agosto. Simplificando, né, para o pessoal aí de casa resumir, né, para entender bem, seria como se fosse uma espécie de lançamento, né, onde todos se tornam público ali, sabe quem vai ser o candidato Isso, é como... a prefeito, né? Exato, aqueles pré-candidatos se tornam, enfim, candidatos, porque se torna pública a indicação pelo partido, a homologação pelos convencionais que participam, que ratificam aquela assembleia, com o encaminhamento da documentação para a Justiça Eleitoral para fins de homologação e registro definitivo. E agora com relação ao registro de candidaturas. O que é registro de candidatura e em que período ela pode ser feita? Bom, o registro de candidatura é a etapa subsequente às convenções. Concluídas as convenções em 5 de agosto, o calendário abre aí um novo espaço para que os partidos encaminhem a documentação para fins desse registro. E o que é esse registro? É um procedimento administrativo pelo qual são aferidas as condições necessárias à efetivação de uma candidatura. Então é neste momento que o Judiciário Eleitoral vai se debruçar sobre a documentação para fins de verificação se aquele pretenso candidato de fato preenche as condições de elegibilidade previstas na Constituição, outros requisitos de elegibilidade previstos na Lei 9.504 e a eventual incidência ou não de causa de inelegibilidade prevista na Constituição ou na Lei Complementar 6490 ou na 135/2010, mais conhecida por Lei da Ficha Limpa. Então é neste momento que serão verificados itens como filiação partidária, domicílio eleitoral, se o pretenso candidato está regularmente alistado, se está no pleno gozo dos direitos políticos, se é alfabetizado conforme exige a Constituição, se não tem parentesco com nenhum ocupante de cargo do Poder Executivo aqui na área da jurisdição. Ou seja, são verificadas uma série de requisitos. É uma etapa que leva um certo tempo. Nós temos aí cerca de 30 a 40 dias para que os processos sejam julgados em primeira e segunda instância, né, homologando ou não as candidaturas que são propostas pelos partidos. Os partidos propõem os candidatos para fins de homologação pela Justiça Eleitoral, caso sejam verificados o preenchimento desses requisitos. Você tratou um pouquinho, Luiz Sérgio, já assim, dos requisitos, né, para a questão do candidato, pretenso candidato lançar a sua candidatura, né? Isso. Digamos assim, de forma bem simples para o pessoal de casa entender. E eu gostaria que você nos desse assim, mais uma pincelada com relação aos requisitos de elegibilidade. O que é que o cidadão precisa para se tornar, que possa ser um candidato, né? Vamos lá, ele tem que ter título de eleitor, né? Um requisito básico previsto na Constituição. Ele tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, não pode ter sofrido nenhuma restrição nos seus direitos políticos. Tem que ter filiação partidária há no mínimo 6 meses. Houve até uma alteração quanto a isso. Até a eleição anterior, nós tínhamos a exigência de 1 ano antes. Agora só são 6 meses antes. O domicílio eleitoral aqui na circunscrição da eleição, por exemplo, o título do pretenso candidato já deve estar em Mossoró desde 1 ano antes da eleição. Então, se ele possuía domicílio eleitoral em outro município, ele tem que ter transferido o título para cá desde 1 ano antes da eleição. No caso, 2 de outubro de 2015. Então, verificam-se essas condições e também são verificadas também é verificada a eventual incidência de causa de inelegibilidade, como, por exemplo, condenações criminais, né, que impeçam a candidatura de acordo com a Lei da Ficha Limpa, eventuais cassações de registro ou de mandatos anteriores, desaprovações de conta, né, contas que foram prestadas pelo exercício de função pública, eventual parentesco que ele detenha que impeça aquela candidatura, a alfabetização, que é um requisito constitucional exigido. Então, todos os requisitos, enfim, são verificados nesta etapa do processo eleitoral. Então, o candidato, ele passando por este crivo, ele tem o seu registro homologado pela Justiça, podendo, assim, receber votos de maneira válida e eficaz.
Com relação aos candidatos, aí há uma fixação da quantidade que podem concorrer ao pleito? Há alguma forma de incentivo da participação das mulheres na política, que agora tanto se fala, né? Tem até várias propagandas aí com relação a mulher se inserir mais na política. O número de candidatos a vereador, ele é definido pelo número de vagas em disputa. Aqui em Mossoró, no caso, são 21 vagas. Os partidos, eles podem oferecer como candidatos até 32 pessoas, né? Então, são 32 pretensos candidatos que têm aí o seu registro encaminhado para a fins de homologação no Judiciário Eleitoral. Então, se são 21 vagas, os partidos, independentemente de estarem coligados ou não, isso é até uma outra novidade. Anteriormente, se houvesse coligação, os partidos poderiam registrar até 42 candidatos. Agora não. Coligando ou não, ou seja, se ele vai para a disputa sozinho ou se ele se coliga com outro partido, ele só poderá oferecer até o máximo de 32 candidatos. E quanto à questão da participação feminina, nós temos uma obrigação aí de que pelo menos 30% das vagas, 30% dos nomes que são encaminhados para a Justiça para registro sejam de um dos sexos. Ou seja, 70% de um sexo e 30% do outro sexo. Então, tem que haver o respeito a esses limites. Inclusive, na proposta que se tentou aprovar na Câmara o ano passado, se buscou até oferecer uma cota para as mulheres já nas vagas efetivas, né? Ou seja, no próprio parlamento, das 8 vagas que o RN teria direito à Câmara Federal, um percentual X aí seria reservado para as mulheres. Esse percentual não passou, ele não foi aprovado, de modo que o percentual só é exigido para fins de registro de candidatura. Ou seja, os partidos que têm que obedecer esses percentuais no momento do oferecimento dessas candidaturas para registro. Mas, quanto aos eleitos, não há essa cota reservada ainda às mulheres. Se tentou, se buscou ano passado, mas ainda não há. O que há apenas é esse percentual que obriga os partidos a ter aí 30% de um dos sexos. Geralmente ocorre com as mulheres, né? Há nesse mercado político eleitoral, vamos dizer assim, muito mais homens se propondo a candidaturas e os partidos têm que respeitar aí o percentual de 30% de mulheres, no mínimo, que devem ter os nomes encaminhados para fins de registro. Ótimo. E como uma pessoa interessada em ser candidato, Luiz Sérgio, por exemplo, ela deve proceder? Quais os documentos que ela deve providenciar para se lançar candidata, né? Enfim. Na verdade, quem deve recolher essa documentação e encaminhar para o cartório eleitoral são geralmente os partidos políticos que encabeçam aí esse procedimento, essa etapa. Então é um calhamaço de documentos, são consubstanciados basicamente em certidões, nada consta, em órgãos da Justiça Estadual, Federal, Eleitoral, certidão de quitação eleitoral, certidão de filiação partidária, comprovante de que são alfabetizados, o comprovante de escolaridade, documentos do qual se infira a nacionalidade brasileira, né, eventuais portarias que comprovem a desincompatibilização daquele que ocupa um cargo público e do qual tem que se afastar para fim de se candidatar. Então, são uma série de documentos aí que são verificados por ocasião desse registro. São documentos sobre os quais o Judiciário tem a obrigação de se debruçar de ofício, ou seja, independentemente da impugnação de algum adversário ou da promotoria, o Judiciário tem o dever de observar o preenchimento desses requisitos. E ainda assim, ainda abre-se a possibilidade aos interessados, no caso, aos legitimados, que são a promotoria eleitoral, as coligações adversárias, os adversários candidatos, podem impugnar essas candidaturas, caso conheçam algum motivo, alguma razão que os impeça, que impeça aquelas pessoas de virem a se tornar candidatos. Então, além do Judiciário ter o dever de analisar de ofício, também se abre a possibilidade aos adversários de impugnar essas candidaturas. Impugnar, até é bom que se explique, impugnar não é indeferir, impugnar é questionar. É contestar. Muita gente confunde esse termo, é bom que se esclareça isso. Dizer que alguém está impugnado, nada mais é do que dizer que aquela pessoa teve a sua candidatura contestada. Essa contestação, claro, terá que ser analisada pelo Judiciário para que se tome uma decisão, se ele pode ou não ser candidato. Porque sempre quando a gente diz que determinado candidato foi impugnado, já acha que já foi indeferido o registro, já que não pode. Isso, a população mais simples começa a entender que ele já está fora da disputa. Exato. Geralmente vai para a capa do jornal. A candidatura de fulano de tal foi impugnada. E aí o pessoal já começa a entender que não pode mais votar nele. Mas não é bem isso. Impugnar significa questionar, contestar. Vai ainda passar por um crivo, por uma análise, para que se defina se pode ou não aí haver essa candidatura. Bem,
Daqui a pouquinho a gente retorna aqui com o nosso debate com o Luiz Sérgio. Lembrando a você que o Cidadania é produzido em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral e é apresentado aqui todas as quintas-feiras com reprise também aos sábados. Também estamos sendo transmitidos pela TV Gazeta RN, sendo transmitido na sua programação aí em várias emissoras do nosso estado. E também somos transmitidos pela Rádio FM 95.7 na programação normal da emissora. O programa fica disponível no site www.novoeleitoral.com, gerenciado aqui pelo Instituto Novo Eleitoral. E você que perdeu Cidadania ou que quer também rever algum programa que foi transmitido aqui por nós, pode ir lá acessar o site que tem todos os programas anteriores. E esse daqui também, lógico, né? E você quiser participar também, enviando sugestões, temas, reclamações, pode nos contactar através do WhatsApp 999059769, que está passando aí na tela. O nosso e-mail, programa cidadania, tudo junto, @hotmail.com. Facebook, programa Cidadania, Twitter, @cidadania_TVC. Cidadania vai para um rápido intervalo e volta já.